Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 8. Mas antes, invocamos o Espírito Santo. Querido Pai, amado Senhor, por intermédio do Seu Espírito Santo, nós os chamamos para o Senhor pairar, assim como o Senhor fazia nas águas, antes que Sua palavra seja proferida, para transformar e mudar a terra. O Senhor pairava sobre as águas. E eu lhe peço, Senhor, venha pairar sobre os lares, sobre as vidas que estão nos vendo neste momento. E que por meio da palavra rema que eu irei falar, dirigido pelo Seu Espírito Santo, que haja luz, que se faça aquilo que o mundo não pode fazer. Que essa pessoa volte com fogo, com poder, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra irá provocar. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, e nós lhe dizemos, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, presta atenção, por favor, em nome do Senhor, e não se deixa distrair em nada. Nós vamos estudar hoje a cura do mendigo aleijado que estava esperando com esmola na Porta Formosa. A Porta Formosa que dava para o Templo de Jerusalém. Um mendigo que inclusive nem se fala do nome dele, porém que teve uma experiência sobrenatural com o poder de Deus. E é claro, nós vamos estudar esse trecho com justamente um paralelo para que você que está nos vendo, venha também sair desse lugar com sua experiência, em nome de Jesus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença. E ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Que bonito, que experiência poderosa esse mendigo, esse homem, ilustre homem, que se tornou ilustre pela sua fé e também por reconhecer 2 homens de Deus que passaram no lugar onde ele estava. Mas nós vamos procurar nos ver. Nós vamos procurar, e eu peço ao Espírito Santo para que você se enxergue nessa história. Mas eu vou expor vários pontos, porque há muitas pessoas
que estão nos vendo, que têm um perfil diferente, mas eu creio que o Espírito Santo vai me levar a fazer com que muitos aqui venham entender aquilo que Deus quer que você mude, aquilo que Deus quer que você transforme dentro da sua vida. Bom, a Bíblia fala que um homem que era coxo, em outras traduções fala aleijado, outras traduções fala paralítico, que esse homem estava pedindo esmola. Todos os dias, as pessoas, gentilmente, motivados certamente por misericórdia, tomavam esse homem e colocavam na Porta Formosa. Essa Porta Formosa, ela dava a entrada no pátio do templo. Ou seja, os religiosos, os fariseus, que eram os mestres da época, os judeus passavam por lá todos os dias. E aconteceu que num dia desse, na hora nona, às 3 horas da tarde, Pedro e João, no horário da oração, passaram justamente por esse homem. E esse homem pediu esmola para eles. E ali, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, lembra que já nessa fase Pedro estava cheio do Espírito Santo por aquilo que tinha acontecido em Pentecoste. E ali, fitando esse homem, ele diz: olha para nós, pois em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele estendeu a mão e esse homem imediatamente se levantou. Os seus tornozelos se firmaram e assim esse homem começou a pular e dançar. Foi até o templo e celebrou o Senhor. Que coisa tremenda! Bom, este homem era coxo. Era coxo. Como eu já lhe falei, outras traduções diz que esse homem era paralítico, né? Bom, todos os dias era necessário que este homem dependesse de pessoas para colocá-lo na Porta Formosa, uma porta que levava para o templo em Jerusalém. Agora, eu gostaria de extrair desse milagre uma lição que talvez algumas pessoas que estão me vendo podem se enxergar no contexto da história. A quem poderíamos comparar esse pobre homem coxo de nascença? Assim diz a palavra do Senhor. A quem nós poderíamos compará-lo, né? Pois esse homem poderia ser comparado a um homem que vive no templo. Porque todos os dias, lembra-se, era levado na porta que dava ao templo. Nós podemos compará-lo a uma pessoa, a um homem que vive no templo, que vive na igreja. Ou seja, um homem que é conhecido de todos no templo. E pela compaixão deles, muitos lhe entregavam uma esmola. Mas essa pessoa conhecia a estrutura da igreja, conhecia os membros da igreja, mas não conhecia o poder do Deus da igreja. Resumindo, era um evangélico da época que todos os dias poderia estar na igreja lá, que conhecia os membros e que todos tinham, ou tratava seguramente com compaixão e muito amor, talvez recebia abraço, né? Porém, não conhecia o Deus do templo, o Deus do templo de Jerusalém. Agora, amigos, presta atenção. Agora é hora de se ver nessa história. Quantos anos você está frequentando sua igreja?
inclusive servindo na Porta Formosa, mas as suas aleijões, a sua paralisia ainda está. Quantos anos você é parte desse ministério, você é amigo com os membros do templo, mas ainda você está aleijado, ainda você está paralisado, ainda você está coxo. Coxo em quê, pastor Cris? Em muitas áreas. Em muitas áreas. Mas a sua religiosidade, devido ao sistema religioso que lhe rodeia, tornou a sua vida uma mesmice. Uma mesmice. Todos os dias, esse homem era colocado na porta do templo. E continuava coxo, e continuava pedindo esmola, era simplesmente a perfeita imagem de um evangélico que está, mas não está com Deus. Que está lá fisicamente na sua igreja, mas não é transformado por nada e por ninguém. Todos os cultos são os mesmos. Os membros entram, lhe cumprimentam, até mesmo lhe ajudam para você estarem lá, mas ainda vocês não tiveram a oportunidade que um homem de Deus passasse perto de você para que tudo em você mude. Talvez vocês que estão nos vendo, vocês não tiveram essa grande oportunidade que um homem de Deus, assim como Pedro, assim como João, passasse no lugar, num momento da sua vida, para que a mesmice, a religiosidade, o costume que não transformavam, que não tiveram poder de transformar a sua vida, hoje pode transformar. Hoje pode acontecer. Glória a Deus. O religioso se acostumou. O religioso se acostumou e se resignou com sua paralisia. Você sabe o que significa resignar? Ou seja, se conformou. Eu tenho isso. Mas é assim mesmo. Até esqueceu, porque a sua paralisia, afinal, para ele ou para ela, já é parte dela. E pensa que o poder de Deus não tem mais poder. Ou seja, não pode acontecer nada. Eu quero servir a Deus e já convivi com a minha paralisia, já convivi com a minha aleijão, já convivi com o meu pecado, já convivi com a minha mornidão, já convivi com o meu orgulho, com minha impureza, com a minha homossexualidade, com a minha depressão. Mas, contudo, existe algo que lhe impede essa pessoa ser livre em Cristo Jesus. O religioso está resignado em aceitar a sua condição de doente. Eu estou conforme. Me conforme com isso. Está resignado em aceitar a sua condição de viciado. Resignado em aceitar sua condição de oprimido ou coxo. Você sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Porque ainda nenhum homem de Deus ainda passou por você. Porque ainda nenhum homem de Deus passou por essa pessoa. Quantas pessoas entravam por essa porta formosa e eram pior do que ele?
Você está conseguindo me seguir ou não? Porque eu estou fazendo um paralelo sobre o fato desse homem ser coxo, o fato desse homem ser defeituoso. Eu estou falando de uma aleijão, eu estou falando de uma paralisia que é o pecado, que é algo que separa o homem de Deus. Pois esse homem estava lá, coxo, na entrada do templo. Mas quantas pessoas passavam por ele e entravam no templo e eram pior do que ele? Quantos fariseus, paralíticos, pelo orgulho, pela avareza, entravam pela porta formosa para querer adorar um Deus que eles não conheciam, e sendo que quando entoavam seus hinos para o Deus de Israel, Deus virava o rosto dele, porque o coração desses fariseus, desses líderes, desses ministros de louvores, desses evangelistas, desses missionários, desses membros do templo de Jerusalém, estavam bem longe de Deus. Havia tantos Caifás que passaram por aí. Mas não havia apenas os Caifás que passaram por ele. Não havia apenas os Caifás que entravam no templo e via esse homem aleijado. Havia também os filhos de Caifás. E quem são os filhos de Caifás? Quem são os filhos de um religioso? São todos aqueles que se submetem a uma autoridade que desagrada a Deus. Há uma autoridade que lhe tornou um hipócrita, tal como a sua liderança. São aqueles que se escondem dentro do templo do Senhor com seus dons, pensando e alegando que são evangélicos, mas na verdade são desconhecidos de Deus. Esses evangelizam os supostos paralíticos, aqueles que estão na porta formosa, aqueles que provocam piedade. São os supostos pecadores, porém esses líderes que querem conquistar o mundo para Jesus são piores do que eles. Esses líderes colocam esses que eles chamam de perdidos. Vamos alcançar os perdidos. Vamos evangelizar a cidade. Vamos tomar essa cidade para Jesus. Vamos marchar, pessoal. Pois bem, pois esses líderes colocam esses que eles chamam de perdidos, esses coxos na entrada da porta formosa, eles os colocam dentro do templo, construídos por homens, mas jamais conseguem mudar a vida deles. Nem seus membros, porque neles não há o poder de Deus. Neles não há a presença do Espírito. Neles não há um testemunho verdadeiro de uma vida em santidade. Mas, pelo fato de evangelizar os coxos, e derramar sobre eles misericórdias, dando esmolas que não muda a vida deles, estes simplesmente aliviam suas consciências maculadas pela culpa dos seus adultérios e avareza. Não se deixe enganar por grandes campanhas de evangelização, grandes ONG,
que grandes templos administram com o objetivo de muitos comover os ricos e dar um ar de caráter de Cristo. A maior pobreza não é aquele que pede esmola. A maior pobreza é aquele que não conhece o Deus da graça, o Deus de poder. Ajudar os pobres, queridos, é bíblico e claro, e é necessário. Inclusive Jesus diz para seus discípulos, vocês sempre terão pobres ao redor de vocês. Sempre terão no meio de vocês, né? Mas fazer aquilo que Pedro, fazer aquilo que João fizeram com o coxo, é direção de Deus. Direção do Espírito Santo. Agora, eu lhes faço essa pergunta. O que adianta dar esmola na entrada do templo para alguém que não quer ouvir o dono do templo? Para que você vai alimentar uma pessoa que você pode ser motivado pela compaixão e misericórdia? Porém, essa pessoa, ela não quer ouvir aquilo que o dono do templo tem para lhe falar. Antes de lhe dar uma esmola, dá uma oportunidade para essa pessoa, para ela se salvar. Vocês conseguem entender ou não? Quando um homem de Deus passa perto de um homem que tem sua paralisia, quando essa pessoa tem seu pecado, pois eu lhe digo nesta noite que existem duas opções quando passa esse homem de Deus perto de uma pessoa que tem suas paralisias. Existem duas opções para essa pessoa. Primeiro, ou o homem de Deus passa desapercebido porque o paralítico ou o coxo não pede ajuda para ele, e ali a sua vida continuará a mesma, ou o homem de Deus é interpelado por ele, né? E por pedir ajuda, o homem de Deus, obviamente, não lhe dará aquilo que o coxo quer ouvir no momento, mas sim aquilo que precisa ouvir na hora. Consegue entender ou não? Agora escutem bem. Um homem ou uma mulher presa numa área que ainda não foi liberta, se deseja ver o seu milagre, se deseja mesmo ver a sua transformação, essa pessoa tem que parar para ouvir o homem de Deus. Porque assim aconteceu. Assim aconteceu com Pedro e João quando passaram. Esse homem esperava uma esmola. E o que Pedro diz? Olha para nós. Olha para nós. Ou seja, antes de você ter uma expectativa de querer receber algo que você quer, procura entender aquilo que eu quero te entregar. Procura tu entender aquilo que eu quero te revelar. Agora, você pode ter a certeza que aquilo que o coxo na porta formosa queria receber de Pedro e João era diferente daquilo que João e Pedro queriam dar para ele. Incrível, né? Mas é isso que aconteceu. Quantas vezes eu fui em templos evangélicos e os donos
mais coxos do que seus membros, esperavam esmola de mim? Ou seja, que eram essas esmolas? Apenas canções? Apenas a presença de um cantor internacional? Apenas uma palavra que não leva a multidão à salvação? Palavra light, que jamais confronta o pecado? Mas, nessas ocasiões, eu não lhe dava aquilo que pedia. Eu não lhe dava aquilo que eles queriam e que pediam. Pois muitos mesmo assim, dentro desses líderes, ficaram muito furiosos. Mas muito furiosos. Porque não queriam ouvir aquilo que Deus tinha para lhes falar. Essas pessoas ficaram furiosos porque apenas queriam receber esmolas. Vocês sabem por quê? Porque não entenderam o propósito de um homem de Deus passar por lá. Porque queriam prevalecer na sua condição de pecador, escondendo sua paralisia, porque afinal, ser coxo traz benefício para a sua carne, não é? E esse coxo, na entrada do templo, ele não ficou furioso. Ele não ficou furioso e nem frustrado quando Pedro deu para ele aquilo que não esperava. O que Pedro diz? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quando Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, ele não ficou decepcionado. Ele simplesmente esperou aquilo que Pedro e João tinham para falar. Pois sim, vamos ver o que Pedro diz ao coxo quando estava pedindo esmola. Disse assim, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ou seja, vamos lá, presta atenção. O primeiro passo para a sua transformação, para seu milagre hoje, é estar preparado para ouvir algo de mim. Algo que possa curar sua aleijão. Em nome de Jesus. Quando você chega perto de um homem de Deus, se você quer mudar de vida, procura ouvir. De novo, procura ouvir. Esqueça aquilo que você aprendeu, que não lhe trouxe mudança nenhuma. Ouve e olha para mim. Ouve e olha para mim. E diz a palavra do Senhor, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Nem sempre a solução do seu problema está naquilo que você imaginou ser. A solução do seu problema está na revelação que um homem de Deus irá trazer para você, e não naquilo que você queira de um homem de Deus. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia diz
obedeceis aos profetas e prosperareis. E diz a palavra, e tomando-o pela mão direita, Pedro, né? O levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Uau! Uau! Ou seja, Pedro somente pôde oferecer sua mão para quem precisou quando este decidiu ouvir e aceitar aquilo que Pedro tinha para lhe dizer. Por que tem pessoas que não estão sendo transformados? Mesmo passando homens de Deus, mesmo Deus dando a graça que homens de Deus pudessem passar por meio deles. Porque eles não querem ouvir aquilo que um homem de Deus tem para falar. Eles vão até um homem de Deus para pedir, eles vão até Deus para pedir aquilo que elas querem receber. Esmola, multiplicação dos pães. Querem coisas, sendo que Deus quer lhe dar outras. Mas essas outras coisas, na verdade, vai lhe beneficiar muito além daquilo que você acha e pensa receber. Pedro somente pôde oferecer a sua mão para quem precisou quando este decidiu ouvir e aceitar aquilo que Pedro tinha para lhe dizer. Glória a Deus. Se você está nesse ministério da UCI, se você que está nesse ministério, ou vocês estão nos vendo e querem ser realmente uma pessoa que vai e decide ter seu milagre da maneira que Deus quer lhe mostrar. Porém, essas pessoas estão com conceitos religiosos já estabelecidos devido a muitos anos de sistema gospel e não está apto a ouvir aquilo que lhe pode lhe transformar, sendo que estamos estendendo a nossa mão como Pedro fez. Então, para nós, não nos interessa que você prevaleça pedindo esmola na entrada da UCI. Não nos interessa. Por quê, amados? Não é falta de amor. Porque queremos que vocês entrem no templo. Nós queremos que você entre no templo da UCI. Eu não quero que você fique fora dele. Eu não quero que você pede esmola. Eu quero que você entenda aquilo que um homem de Deus tem para lhe dizer. Para isso, tem que ser humilde. Deixar sua miséria, deixar seu entendimento, que muitas das vezes é a causa das aleijões que muitos que estão nos vendo estão tendo até o dia de hoje. Mas eu lhes pergunto, aquilo que você aprendeu do passado tem curado as suas aleijões? Você foi curado, talvez em outros ministérios, que não teve a capacidade de transformar realmente a sua vida e a vida da sua família, a vida dos seus filhos? Não desperdice essa grande oportunidade quando um homem de Deus passa por vocês. Queremos que você entre no templo da UCI com a revelação de quem Jesus é. E pela sua própria experiência com Deus, você o adora em espírito e em verdade, pulando de alegria pela sua libertação.
Em Atos 3:11 diz assim, o homem que havia sido curado, olha o que aconteceu depois, acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Uau! Ali sim, queridos. Ali sim, esse coxo curado se tornou um verdadeiro discípulo de João e de Pedro. Porque a partir desse dia, esse coxo curado não desgrudou desses dois homens de Deus. Por quê? Porque teve a humildade de ouvir esses dois homens. Há muitas pessoas que têm oportunidade. Há muitas pessoas que passaram por esse ministério da USE. Por uma razão, o Espírito Santo teve compaixão de você. E de muitos, colocando-o na entrada desse ministério online. Bem na entrada dessa porta. Mas, infelizmente, o orgulho de muitos fez com que essas pessoas não entendessem. Mesmo estando, não entenderam. Mesmo na hora nona, às 3 horas da tarde, Pedro passando por aí, essas pessoas nem sequer pediram ajuda, nem sequer pediram esmola a Pedro, mas queriam apenas ficar na entrada da USE. Outros pediram esmola, sim, porém não quiseram ouvir. As palavras que mudam, as palavras de poder, as palavras que curam, as palavras que libertam, as palavras que tiveram poder de transformar e a se curar as aleijões de um homem, de uma mulher que Deus quis transformar, mas essa pessoa relutou porque quis viver com os costumes religiosos de um sistema ensinado pelos caifás e religiosos que passavam perto dessas pessoas quando estavam em lugares errados. Mas essas pessoas não quiseram. E quiseram prevalecer nas suas condições respectivas de pobre, cego e nu. Mas vocês, se essa palavra veio até você, Deus está lhe dando uma nova chance. Vocês conseguiram se enxergar nessa palavra? Vocês conseguem ver meus olhos e enxergar a minha fé? Porque hoje eu estou estendendo a minha mão. E se ouvirdes as palavras que saíram da minha boca, dirigido pelo Espírito Santo, e deixasse de lado aquilo que você pensou ou pensava, mas que não tiveram poder de transformar sua vida, eu lhes convido hoje a aceitar essa mão que é capaz de eu levantar e de um instante lhe curar para nunca mais ser a mesma pessoa. Estás preparado? Então vamos orar. Pai que está nos céus, eu lhe agradeço por ter colocado essas palavras na minha boca. Mas também eu lhe agradeço por ter colocado, pelo teu Espírito Santo, ter colocado essa vida
na porta formosa desse templo online. Aonde um Pedro hoje, porque eu sou seu filho, não é presunçoso, é que o Senhor me estabeleceu como cabeça, o Senhor me estabeleceu como pastor e autoridade, para assim levantar os mortos, para assim levantar os coxos, para assim levantar toda e qualquer pessoa caída que ainda não te conhece e que não tem ainda e tiveram a experiência de pular e saltar, Senhor, no teu templo e ter e conhecer o Deus vivo e o seu poder. Hoje eu passei aonde essa pessoa está me vendo agora. E eu lhe peço, Senhor, que o seu poder possa ser revelado. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem sobre tua vida, para que todas as tuas paralisias, todos aquilo que te torna coxo, porque pelo poder da palavra de Deus que eu libero sobre sua vida, eu decreto todo vício de cigarro seja retirado da tua vida, todo vício de alcoolismo, toda depressão que te assola neste momento, agora eu dou um fim. Em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem para que essa depressão agora se jogue fora da tua vida. Em nome de Jesus, eu dou ordem pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que todo vício de impureza, toda homossexualidade, todo vício de pornografia, todo vício, vício de um homem que se inclina para homem, de mulher que se inclina para mulher, seja cortado hoje, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade que te assola, seja enxaqueca, todo câncer, todo tumor, todo mioma, todo caroço que venha contra ti, em nome de Jesus Cristo, eu libero agora essa palavra sobre teu corpo, para que saia e te abandone agora, em nome de Jesus Cristo. E eu dou um fim agora, no poder do nome de Jesus Cristo, sobre tudo aquilo que te assola, tudo aquilo que te impede de ser livre, tudo aquilo que te impede de ir para o templo e assim louvar, pular de alegria e ser um homem, uma mulher livre em Cristo Jesus. Seja posto livre. Se tu ouviu e tu estás me vendo neste momento, fitando os teus olhos nos meus olhos, que toda opressão maligna, toda insônia, vem agora se afastar de ti, porque eu repreendo o espírito perturbador que age sobre tua vida. Eu quebro essa maldição familiar de enfermidade que os teus antepassados tiveram com problema no coração, trazendo sobre a tua vida ameaças de uma probabilidade de você passar pelo mesmo, mas eu quebro agora essa maldição em nome de Jesus Cristo. Eu quebro toda maldição devido a uma vida e um estilo de vida que no passado tu tinha, porque ainda não passou um João, não passou um Pedro, mas hoje o Senhor te dá a oportunidade, sim, de você se tornar um discípulo, depois dessa experiência que Ele está hoje proporcionando para a tua vida. E eu lhe agradeço, Senhor. Assim eu encerro essa oração.
em nome de Jesus. Amém.